Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à live com o Dr. Alan Torquato. Oi, Suzane, tudo bem? Deixa eu marcar aqui o tema. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Vamos ver se dá certo. Fixar comentário. Olá, Suzane, Fábio, Cecília, Flori, Simone, Marcele. Bem-vindos à live. Vou chamar o doutor para a gente falar sobre microfisioterapia hoje. Vai ser uma aula, porque ele é muito bom. Só um minutinho, tá? Ele não entrou ainda, não tenho como chamá-lo. Mas já já ele... Ah, ele tá aqui. Simone, seu filho fez? É ótimo, né? Muito bom. Vamos chamá-lo então. Adicionei. Aproveitando para falar que a live tem apoio da KMS, da KM Vídeo e da FCS Comunicação. Olá, doutor! Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem e você, Damana? Tudo jóia, seja muito bem-vindo à Obrigado. live de hoje. Vamos lá. Enquanto o pessoal está chegando aqui, Fernando Scudeler, Rafael Basso, o Marcel Dalla Tosta, o pessoal está chegando aqui. Eu vou fazer a leitura da introdução que eu preparo para todos os convidados. Enquanto isso, a gente vai recebendo o pessoal, tá bom? Maravilha, vamos lá. Então tá bom. Oi, Carmen Rose. Meu convidado de hoje é um admirado fisioterapeuta, osteopata e microfisioterapeuta da cidade de Tatuí, além de educador físico com pós-graduação em treinamento desportivo. Na live de hoje, ele vai dar uma aula sobre a microfisioterapia, que é uma técnica que, entre muitas coisas, promete curar dores físicas e emocionais e superar os traumas vividos. Bem-vindo, doutor Alan Muito Torquato, né? obrigado. Nome de artista, hein? Obrigado. Obrigado pelas palavras aí, ó. Muito legal. Uma breve apresentação para o pessoal conhecer um pouco, né? E para Vamos lá. começar, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse sobre a microfisioterapia e quais distúrbios ela trata. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a microfisioterapia, né? Então a gente, no consultório, a gente, na verdade, atende desde bebês, né? Bebês 5, 7 dias, até idosos, eu tenho 95 anos. Então, qual que é o objetivo da microfisioterapia? É buscar os eventos que ficaram alojados naquele corpo, fazendo aquela pessoa sofrer e reviver as situações de forma inconsciente. Então, você não existe, vamos falar assim, uma prescrição certa para ela. Pode ser feita por qualquer um, até por pessoas assintomáticas, para tentar ver se tem algo. Às vezes você acha que sua vida está tudo bem, que está tudo certo, tal. Eu sou assim mesmo, sou estressado, eu durmo pouco à noite porque eu já me acostumei, mas às vezes são traumas que estão ali deixando a sua qualidade de vida lá embaixo. Então, vamos falar assim, não existe uma prescrição para ela. Ela pode ser feita por todos, tá? Então, abrange tudo aí, desde, vamos falar assim, trabalhando um pós-cirúrgico, como foi o caso esses dias que eu atendi, como gestante, como crianças, então você consegue ter um leque de atendimento aí que não existe, não tem a contraindicação. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Maria Zélia, Dante Adriel, Magatinha, Ângela Bobleski, Olá, Estúdio Vitória Lima, Camargo, Wagner, Rose Pereira, é isso? Clóvis, boa noite. Elisabetta, bem-vindos.
Doutor, a microfisioterapia, ela atua sozinha ou pode complementar outras técnicas? Normalmente, quando ela é indicada? Então, assim, a microfisioterapia, eu acho assim, a gente chega a ter uma vantagem até, sabe, Dano? Por quê? Porque ninguém vai fazer uma microfisioterapia por primeiro. Você tem lá uma enxaqueca, você já procurou trabalhar a parte nutricional, você já procurou um neurologista, você já procurou vários caminhos e não teve resultado. Por último, você fala assim, eu vou tentar a microfisioterapia. Daí vai lá e você consegue melhorar aquela situação. Então, eu falo que isso é uma vantagem para a gente, porque as pessoas... E quando você consegue resolver um caso desse, essa pessoa conta para 20 pessoas depois. Ah, ele resolveu um problema que ninguém resolveu. Mas para a gente é muito simples. Então, é uma abordagem de tratamento que quase nenhuma outra técnica tem. Por isso que quando você atua ali, dá uma diferença muito significativa. A gente atua assim junto com... A gente precisa, na verdade, do fisioterapeuta tradicional para reabilitar aquele corpo, né? Aquele músculo, aquele tendão. A gente precisa do nutricionista para organizar se tem uma alergia alimentar. Você precisa de um endocrinologista se a pessoa tiver um problema em uma doença, uma diabetes, então você trabalha em conjunto com todos esses profissionais. Hoje em dia, a gente já conseguiu esse trabalho. No começo era meio assim, não vai lá porque a gente nem sabe o que é isso, tal. Daí começam a aparecer os resultados, os outros profissionais começam a indicar e se tornam parceiros da gente. Daí um manda para cá, você manda para lá, você quer passar no nutricionista, você indica alguém porque você confia no tratamento. Então, eu acho que assim, a microfisioterapia ela vem para agregar os outros. Não é aquele negócio que vai ser um milagre, que vai salvar. Se você tem uma dor, por exemplo, da lombar, você vai fazer a microfisioterapia, só vai descobrir a causa dela. Mas você vai precisar fortalecer esse músculo. Um pilates, você vai precisar fazer uma técnica também, às vezes, se você pegou um peso de forma errada, uma analgesia com uma fisioterapia tradicional. Então, não é só você achar, levantar o problema e deixar lá. Precisa dos outros profissionais juntos, sim. Então, a gente, hoje em dia, falo hoje em dia porque a gente foi trilhando esse caminho. A gente já consegue trabalhar com vários profissionais aí, indicando, jogando para lá e para cá, assim, ter um grupo de trabalho legal. E vale lembrar, né, doutor, que a técnica, ela é francesa, né? Isso, é uma técnica francesa. Assim, a base, na verdade, é a osteopatia. A osteopatia foi desenvolvida, uma medicina desenvolvida nos Estados Unidos, quase 200 anos. Quem desenvolveu a parte da microfisioterapia foram dois osteopatas franceses. Então, eu sou osteopata, né? E nossa formação, assim, são 5 anos de formação. Então, pela osteopatia, você já consegue resolver muita coisa. Então a gente tem essa facilidade por também olhar, a osteopatia também olha o paciente não como uma dor, ela vai buscar o porquê daquela dor. E a microfisioterapia vai além. Era daqueles casos de sucesso. Eles eram dois osteopatas com sucesso na clínica, mas tem, né, como todos osteopatas, tem aquele caso que você trata, a pessoa fica bem 3, 4 semanas, volta a dor. Trata e volta. Então, tinha aquela reincidência da lesão. Então, eles foram falar, puxa, mas não é possível, tem que achar algo para resolver 100% esse problema. Então, eles foram estudar na embriologia, quais tecidos estavam juntos quando você era um embrião. Então, quando estudar na embriologia, por exemplo, estava junto um tecido do estômago com o músculo do ombro. Se você teve um trauma no ombro, uma pancada, um traumatismo, um acidente, você pode ter danificado, por exemplo, uma informação que aquele estômago recebe. Então, você vai ter que informar os dois lugares que não existe mais o evento. Senão, toda vez que você comer algo diferente, o estômago sente um pouquinho, você vai ter dor no ombro. Não tem relação com a lesão mais. Então, eles foram estudar na embriologia quais tecidos estavam conectados quando você estava em formação ainda. Então, ela vem da osteopatia e foi, vamos falar assim, peneirando mais para achar essas lesões mais minuciosas aí. São os franceses mesmo que desenvolveram. Desenvolver e desenvolvem, né? Porque como eles estão vivos, a técnica não para. Então, eles vão achando, vão estudando, vão tendo linha de raciocínio e montam um novo módulo para a gente. Então, a formação vai se continuando, não é São parada, referência, né? sempre Eles vai são evoluindo. referência, né? Sim, sim. Deixa eu dar boa noite aqui também. Deixa eu ver aqui. Gilma Bastos, a Cris Serrão, Rosânia Frari, boa noite. Angelita Soares, Nádia Silva, Joyce Samara, Cleuzinha da Confecção, boa noite. Doutor
Du. Boa noite, Natália, Dante, Rose, Santos, Raquelzinha. Estão pedindo aqui o seu endereço em Tatuí, a Ângela Wobleski. Ah, agora a gente se mudou, né? A gente está na Avenida Firmo Vieira, que é a Avenida do McDonald's, vamos falar assim. Então, a Ah, Avenida do tá. McDonald's, número 910. Então, não tem erro. 910? 910. E o telefone? A gente tem o celular, que é 99707-5413. Muito bem. Boa noite, Natácia Búfalo. Gadeia, acho que é assim, não sei. Oi, Suzane. Muito bem. Camila. Vamos chegando aí, pessoal. Doutor, conta pra gente como é feita a formação de um microfisioterapeuta. Então, Quanto vamos lá. tempo, como que é, para o pessoal saber. No Brasil, né? No Brasil, antigamente era liberado para médicos, veterinários e fisioterapeutas. Hoje em dia, a fisioterapia ganhou essa daí, ficou só apenas com os fisioterapeutas e os veterinários. São formações, tanto para você ver como o mamífero, na verdade, ele guarda essas informações. O cachorro, o cavalo, o gato, também sofre igual a gente. Você pode ver, hoje em dia você vê cachorro com câncer, você vê cachorro com, vamos falar, com Diabetes? convulsão. Quando que você via isso há 20 anos atrás? Porque os cachorros também estão. Porque a gente está tratando como ser humano, então eles também vão absorvendo as doenças do ser humano. Então, a microfisioterapia existe também para os animais. Aí são os veterinários que fazem, outra formação. Então, a formação só tem um instituto no Brasil que faz, que é o Instituto Salgado. Então, se você for num microfisioterapeuta aqui em Tatuí, ou lá em Maringá, ou no Piauí, onde você for, vai ser a mesma formação que a gente fez, porque só existe uma instituição no Brasil. Então você pode ir de olho fechado que ele fez a mesma formação que a gente fez. Então vai seguir a regra, não vai fugir a linha disso daí. Tá? Então a formação são 3 anos, na verdade. Né? O primeiro ano você faz o módulo básico, depois você vai se aperfeiçoando naquilo lá. Mas como eu te falei, como os criadores da técnica estão vivos, não vai ter fim, porque eles lançam um módulo específico para aquilo, lançam um módulo para pediatria, então vai como existe Aperfeiçoando. aí, vai aperfeiçoando, vai só dinamizando mais isso daí. Mas é Muito sempre o bem. mesmo instituto. Deixa eu dar boa noite aqui para a Júlia Almeida, Samira Biagione. Natácia, oi, Natácia. A Carmen Rose coloca aqui informações importantes. Realmente, né? É um tema com muito conteúdo, né? Ah, demais, né? Hoje em dia, antes de acontecer essa pandemia, o ano passado teve um documentário no Fantástico do Drauzio Varela, e ele falava que pela primeira vez, em 2020, né? Sem ter essa loucura aí que a gente está vivendo. Pela primeira vez, as doenças relacionadas à mente, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, pela primeira vez iam ser a maior causa de afastamento do trabalho. Até então era tendinite, bursite, doença na lombar, hérnia de disco. Pela primeira vez as doenças da mente iam ocupar a maior causa de afastamento do trabalho. Imagine agora. Então, Exato. a gente É vai ver isso preciso se aí agora. cuidar, né? Tem que cuidar, tem que sempre estar achando meios de conseguir diminuir essa tensão. Aqui o Marcel da Latosta pergunta se tem alguma contraindicação para os animais. Então, eu trabalho, né, tenho várias formações, né? Osteopatia, a parte de terapia crânio-sacral, a parte de técnicas viscerais. Todas essas técnicas existiam contraindicações. Ah, a pessoa está com câncer, não pode fazer tal técnica. Se a pessoa estiver grávida, está no terceiro mês, não pode fazer tal técnica. Porque era você que fazia a técnica, na verdade. Então, existiam as contraindicações. Na microfisioterapia, não é você, é o que o corpo está liberando. Então, se o corpo está liberando aquilo, jamais vai fazer mal para ele. Então, é E uma vale técnica. também, e vale para os animais, a Vale mesma também. questão. Não existe contraindicação. Não existe. Porque não é você que vai executar o procedimento, é o que o tecido está mostrando que quer ser liberado. Então, fica, pra gente, isso é uma proteção muito grande, porque você não vai nunca, nossa, será que eu faço isso? Será que eu faço essa técnica? Ah, bateu isso aqui, será que eu vou liberar? Pode liberar, porque é o tecido que diz. Porque assim, nunca você vai chegar lá numa sessão e falar assim, eu tenho um problema que aconteceu há 5 anos atrás,
quero que você libere para mim. Não é assim que funciona. Entendeu? Às vezes você vai precisar de algumas sessões para chegar naquele problema. Então, não é eu vou lá buscar aquela data que eu quero que ela libere. Jamais. Você vai ver o que o tecido está liberando naquela situação. Tá? Então, por isso não existe contraindicação, nem para os animais. Pode fazer tranquilamente e dá muito resultado. Deixa eu dar boa noite aqui para o Rafael Landucci, a Cristina, a Lu, Kelly. Boa noite. Arlete Machado, boa noite. Doutor, como funciona uma sessão de microfisioterapia? O doutor já falou que não tem contraindicação. E como a frequência desse tratamento é definida? Então, vamos lá. A sessão de microfisioterapia, ela é feita com roupa mesmo, por cima da roupa. Não usa creme, não usa nenhum tipo de óleo. Ela é feita apenas com as mãos. Então, a gente pede para ir com uma roupa mais suave, mais tranquila. Vai com uma jaqueta de couro que fica difícil você sentir. Você tem que sentir a tensão do músculo, da pele. Tá? Mas é sempre com roupa, sempre vestido. Quanto tempo dura uma sessão? Em torno de 50 minutos, 55 minutos, tal. A volta, esse retorno para a próxima sessão, a gente pede aí 30 dias, 60 dias, de acordo com o caso. Então, menos que isso a gente não usa. A não ser em casos, por exemplo, específicos. Eu tenho muitas pessoas que moram fora do país, que vêm e vão ficar, tipo, 3 semanas aqui. A gente faz uma semana, pula outra, por exemplo, cada 15 dias, entendeu? Mas aí são casos porque a pessoa não estaria aqui e queria fazer de novo. Mas, assim, no consultório, a gente pede para fazer uma sessão, espera 30 dias para depois você fazer a próxima. E o que a gente sempre fala para as pessoas, Amanda? Na primeira sessão, você tem que sentir diferença para o que você foi buscar, para o seu problema. Você vai fazer uma segunda sessão, você tem que ver essa melhora de pelo menos aí 50%. Na microfisioterapia não existe aquele negócio assim, vamos fazer 10 sessões para melhorar? Demora uns 3 meses. Não existe. Se você acertou o bloqueio, se você acertou o que estava gerando aquele estresse, aquela dor, tem que melhorar na primeira, no máximo na segunda sessão. Então a gente deixa assim muito livre a pessoa no consultório e fala assim, você fez uma sessão, mudou alguma coisa? Não, não mudou nada a minha dor. Você tem que respeitar, é o que ela achou. Ela volta para uma segunda sessão, você faz, aí você entra em contato depois, fala, como que tá? Melhorou? Não, eu tô bem agora, tal, resolveu. Então fica à vontade, quando você quiser voltar, você aparece, ou se você quiser vir daqui um mês de novo. Você volta lá, segunda sessão, não mudou nada, você fala assim, para mim é um prazer te atender. Vou ficar muito feliz se você vier, mas eu acredito que existe outra técnica melhor para você. Porque em 2 sessões tinha que ter mudado alguma coisa. Pelo menos a intensidade da sua dor ou o período que ela fica com você tinha que ter mudado. Então a gente deixa muito livre esse caminho para a pessoa. A gente faz uma sessão, 30 dias a gente faz outra e já tem que ver boa diferença. E graças a Deus aí tá dando certo, né? Tá tendo muita diferença. Tenho super indicações a seu respeito. Que bom, obrigado. E além do ótimo profissional, um cara super humano, humilde, só coisas boas, né, doutor? Obrigado. Deixa eu dar boa noite a Xênia, Olivete, Edmara Regina, oi, Ana Cristina, a Rose Cancian, ela gostaria de fazer. Procura ele que você vai gostar e a gente vai chegar num ponto que vai te interessar. Aliás, 2 pontos, Carmen Rose. Leca, Alessandra Mariotto, tudo bem? Pá Soares, bem-vinda. Look Fashion, Toninha Buffon, que também deixou hoje à tarde um recadinho a respeito do doutor, sobre a pauta e sobre ele, que ela amou. Val, Pá, M. Gomes, Ramon, Arlete, bem-vindos. Doutor, então é certo afirmar que o estado psicológico do paciente tem grande importância para a eficácia do tratamento da microfisioterapia? Então, assim, você está falando no caso dele ter que acreditar no tratamento? Não, não, de forma alguma. Tanto que é muito interessante porque homem, por exemplo, vai lá e fala assim, eu falo, né, o que está acontecendo, né? Tem alguma... Não, minha mulher marcou para vir aqui e tal, não sei o que. É sempre assim, né? Daí você começa o atendimento e eles falam, opa, mas falou isso e aconteceu mesmo. Daí já começa... Chega no final da sessão e já saem pensando, nossa, eu queria que você atendesse meu primo, por exemplo. Então já vai mudando aquilo lá, entendeu? Então,
não precisa você estar acreditando na técnica. Então, a gente tem pessoas... Eu já tive paciente, por exemplo, assim, que chegou na segunda sessão, aquilo que eu falo para você, ó, melhorou? Não, não mudou nada. Eu falo assim, ah, tudo bem, vamos fazer mais uma, tal, né? A gente é humano, né? Às vezes a gente não consegue acertar. Daí a pessoa volta na terceira sessão, fala, aí, como que tá? Não, não mudou nada. Daí só que você vê que a pessoa já é outra, entendeu? A pessoa já está bem melhor, os familiares já mandam amigo pra gente, já indica. Você fala, você vê que a pessoa ela não quer aceitar que ela melhorou, mas ela tá indo ainda, como você sempre deixa livre, fala assim, ó, se você não sentiu diferença, não precisa voltar mais, não. E a pessoa tá, daqui a pouco, daí passa umas 4 sessões, ela fala, nossa, eu tinha isso, eu reclamava disso, eu tinha dor, dormia mal, agora eu tô bem, é isso que você fez. Aí daí ela demora para assumir. Isso pra gente não importa, entendeu? A gente quer o bem da pessoa. Não importa se ela fala assim, ah, foi a micro que resolveu, foi o chá, não importa, a gente quer que a pessoa fique bem. Então, não precisa ela acreditar. Tá? O que a gente fala é o seguinte, se a pessoa não está afim de ir, por exemplo, assim, marcaram para mim, eu quero ir. Essa história a gente escuta direto no consultório, mas você vê que a pessoa ela queria ir, ela não queria ir por ela. Mas aí, se alguém marcou, ela vai estar lá, ela tem o benefício e tal. Mas não tem a necessidade, como a gente atende muito bebês, né? Então, o bebê não tem essa consciência e tal. E, assim, a microfisioterapia, ela ficou muito assim falada uma época porque você não tinha comprovações científicas tal. Por quê? Porque eram feitas técnicas em humano. E o humano, às vezes, você vai lá, você escuta a pessoa, só de você escutar, você já tratou ela. Então, variava assim, por exemplo, puxa, não, mas melhorou porque conversou com ela, ela desabafou. Então ficava aquele negócio, então ela teve efeito placebo, que pra gente, se for, também não importa, importa a pessoa melhorar. Mas ficava esse negócio. Só que hoje em dia já tem os estudos científicos com ratos, com animais, onde teve essa melhora do estresse pós-traumático em animais, da melhora da imunidade, que a gente vê muita imunidade sendo falada hoje em dia. Então, você tem os estudos em animais hoje que levantam a imunidade dos animais. Então, existe muita comprovação hoje em cima com animais também, que era onde tinha a falha da microterapia, porque a pessoa melhorava, você achava que ela melhorava porque ela acreditou, aquilo que você falou. Ela acreditou no que ela fez, no que você falou, ela melhorou porque você deu um efeito placebo para ela. Hoje em dia a gente sabe que não, tem um efeito mesmo fisiológico lá da técnica. Já conseguiu comprovar. Muito bem. Deixa eu dar boa noite para a Ieda. O Danilo está escrevendo aqui, tô aqui. Danilo. Essa é a figura. O Carlos está falando assim, é recomendado acompanhamento multidisciplinar? Eu acho que isso tinha que ser em todos os tratamentos, sabe, Damani? Desde uma lesão de entorse de joelho, vamos imaginar lesão ortopédica. A pessoa jogando futebol, ela rompeu o ligamento do joelho. Ela vai no ortopedista, o ortopedista vai fazer a cirurgia para ela, ela vai recuperar com o fisioterapeuta. Mas se ela continuar comendo errado, ela vai engordar, aquela lesão que o fisioterapeuta está tratando não vai melhorar. Sempre vai inchar o joelho dela, então ela tem que fazer também a parte nutricional. Então, essa parte multidisciplinar teria que ser em qualquer lesão. Pensando então em parte de depressão, na parte de síndrome do pânico, essa parte de ansiedade, então nem se fale. Isso aí, mais ainda que tem que ser multidisciplinar, com muitos profissionais juntos aí. Quero dar boa noite para o Eneto Florentino, Thaís Barreto, Inês São Jorge, Cá, Jaqueline, Ana Paula, Fabiana, Maria Zélia, Thiago Prado, Angelita Soares. Muitos recadinhos aqui. Doutor, em quais situações, normalmente, o inconsciente controla a nossa vida? É por isso que os medos e os traumas nos influenciam tanto? É possível, com a microfisioterapia, alterar esse padrão? É possível e assim, o inconsciente, na verdade, ele coordena 90% das nossas ações, tá? Então, isso aí já é bem batido aí na psicologia, nas ações que você faz no seu dia, 90% aí você fez de forma automática. E é nesse automático que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai deixar esse automático sem estar vivendo as coisas lá de trás. Eu terminei um livro do Augusto Cury esses dias, que ele conta a história de um menino que ele tratou com autismo. E isso há 20 anos atrás não era tão divulgado, né? Então ele falou assim, puxa, foi um sofrimento para mim tratar aquele menino com autismo, porque não tinha tanta referência para buscar. Ele fala assim, meu consultório era lotado, que ele já era famoso.
e eu tinha que dedicar, tipo, 2, 3 horas para aquele menino sem ver um progresso. Então, eu não sabia. Só que também cutucou o ego dele. Falou, não, eu não vou abandonar esse menino porque você é só mais um profissional que vai abandonar. Então, ele era um autista grave e ele falava assim, um menino que não produzia pensamentos. Então, o que eles fizeram? Começaram a introduzir emoções e pensamentos naquele menino. Foi um trabalho super árduo, assim. A família apoiou junto. E esse menino, com uns 13 anos, começou a ter uma função cognitiva legal, e bem na escola. Só que daí dava um surto, ele ia na sala do diretor, só jogar tudo para cima. Foram levando, foram levando. Quando ele chegou com uns 16, 17 anos, ele era um dos melhores da classe. Quando ele entrou na faculdade para trabalhar, ele era o melhor da empresa. Por quê? Porque você dava um objetivo para ele, por exemplo, você tem que fazer uma palestra para 200 pessoas. Ele não tinha registrado a bagagem ruim lá atrás, igual a gente. Por exemplo, quando você fala assim, ó, você tem que apresentar lá para 200 pessoas, todos são críticos, tal, não gosto daquela técnica, tal, você tem que ir lá. Só, puxa, você vai lembrar de uma época lá que você foi criticado quando você era criança, ou que você foi cobrado. Então, aquilo lá, fala, puxa, nossa, começa a tremer a mão, começa a suar. Entendeu? Você tem essa bagagem. E ele não teve. Como ele não teve essa bagagem ruim, foram colocando bagagem para ele, a hora que ele entrou no mercado de trabalho, ele era desbravado. A função que você dava, ele ia, foi um dos melhores da empresa. Ele não tinha essa bagagem ruim que a gente tem, do medo, da insegurança, da ansiedade. Então, essa parte do emocional automático, inconsciente, coordena muito a nossa vida. E você deixa de ser, às vezes, um jogador, que é o que a gente escuta por aí. O cara, nossa, ele é craque de futebol aqui em Tatuí, em Serquilho. Nossa, faz gol de tudo quanto é jeito. Aí você leva ele num clube grande, ele some. Não ficou um mês lá, veio embora, mandaram embora. Porque a hora que você é colocado à prova, se você tem uma bagagem lá atrás, onde você não podia ser exposto, por exemplo, muita gente está te vendo, o seu futebol some. Você não vai conseguir desempenhar o que você sabe, seja tocar um instrumento ou jogar um jogo. Então você acaba voltando para trás e na sua cidade você é bom. A hora que você tem que expandir, você tinha potencial para aquilo vem para baixo. Isso é o emocional inconsciente aí que derruba você. E a gente As atua. memórias lá no inconsciente, né? Os As registros estão memórias, lá, né? O tempo todo. exato. E a memória, todo mundo fala assim, nossa, mas você só acha coisa ruim. Sim, o corpo grava aquilo lá para nunca mais voltar a acontecer. Coisas boas ele quer que aconteça. Então, se ele gravou daquela forma, é porque ele tem medo daquela situação, porque ele tem insegurança de que acontecer de novo, ele não vai saber sair, tá? Então, só que daí, por exemplo, lá ele era uma criança, 5, 6 anos, agora ele é um adulto com 20. Tinha muito mais recurso para aquilo, só que ele revive aquilo lá. Para o cérebro não existe 20 anos atrás, 20 minutos, só existe o agora. Então, é isso que a gente trata lá, o agora. Quando você traz um problema para aquela situação, que a pessoa está deitada na maca, ela fala, puxa, verdade, sofri naquela época. Agora não. Acabou. Tudo que você traz para o momento, existe a cura. Independente se é uma sessão de microfisioterapia, se é uma conversa com um líder religioso, se é uma missa que você está, um culto, dependendo da sua religião, você já deve ter escutado isso aqui. A pessoa está lá e fala assim, nossa, hoje o padre ou o pastor falou para mim, trouxe e ela se cura de algo, porque realmente a hora que ele tocou naquele ponto, ela veio para a situação, ela viu que agora já é outro momento, ela posso liberar aquele trauma. E ela sai nova da igreja ou do templo que ela foi. Então é simplesmente trazer para o momento. Quando você traz para o momento, você tem a cura. Sai do automático. É. Deixa eu dar boa noite pro Gui, Elaine Gonçalves, Rosa Escudelé, Karen Paulin, Evandro e Grace, Gil Santos, Belo Porte, Karina, Célia Grando, P. Casquita. Muito bem. Carmen Rose aqui adorando a live. E o Marcel da Latosta fala assim, para a ansiedade, quais são os efeitos a curto prazo da microfisioterapia? Então, a ansiedade é algo que a gente mais trabalha. Mais trabalha a ansiedade. O que é a ansiedade? Uma impotência. Medo de vir a acontecer algo, que em 99% das vezes não acontece. E se vier a acontecer, será que eu vou dar conta? A minha bagagem diz que não. Então, se você tem uma bagagem onde você não deu conta, por exemplo, de algo, isso é ansiedade. Você vai ficar revivendo aquilo lá, o não dar certo, ou ficar pensando que não vai dar certo. E a ansiedade, a gente tem uns casos assim muito legais, quando que a ansiedade ela pega muita parte muscular também, tensão muscular, que é o corpo se preparando para acontecer algo que não acontece.
Então, sexta-feira, por exemplo, tive 2 casos bem interessantes de ansiedade. Teve um paciente, foi o Vitor. O Vitor, ele veio comigo há 6 meses atrás. Foi em dezembro. Ele falou assim, nossa, resolveu para mim uma sessão. Uma sessão. Só que logo depois dele já tive mais um paciente que ele vem comigo todo mês. A parte muscular, ansiedade também. Mas você vê, a mesma causa e um paciente que fizemos uma sessão, gente que vem de forma mensal. Então, não dá para saber como que é a sua ansiedade. Deu uma travadinha. Vou dar uma travadinha. Voltou. Tá ouvindo? Tá ouvindo, doutor? Não? Tá ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo o doutor? Eu não estou. Deem sim ou não. Só um minutinho, doutor. Olá, Antônio Sérgio. Doutor? Vou chamar. Ele saiu. Problemas técnicos. Eu já vou chamá-lo de novo. Eu não estava ouvindo ele também, não. Deixa eu chamá-lo aqui de novo. Só um minutinho. Aguentam aí. Aí. Voltei. É. Ah, uma travadinha baixa. Não tava. A gente via, mas não te ouvia. Ai, que ponto que vocês não ouviram aí? O que faltou? Estava falando dos 2 casos dos pacientes de ansiedade que passaram Isso, então vamos lá. na sexta. Na sexta-feira teve o Vitor, fizemos um atendimento em dezembro e resolveu para ele. Ele voltou agora porque falou assim, eu pensei que estava ficando um pouquinho meio nervoso, voltei. 6 meses. Então, ou seja, um tratamento que a gente fez. E teve um outro paciente que ele vem de forma mensal comigo, que pega mais essa parte muscular, que eu falei, trapézio, essa parte de nuca. Então, os 2 casos são de ansiedade. Pode ser que, por exemplo, assim, no segundo caso, esse que vem de forma mensal, talvez a gente não tenha achado ainda o start dele. Aquele primeiro trauma que gerou toda essa ansiedade, entendeu? Isso também influencia muito. E talvez no do Vitor lá a gente conseguiu achar esse primeiro caso, tá? Então, eu não acredito em tratamento que você tem que estar fazendo sempre. Sinceramente, eu sou bem sincero com meus pacientes, sabe, Dama? Lógico que eu tenho paciente que vem com a mesma dor ainda, puxa, tá incomodando. E o que eu falo? Eu tô aqui para te atender, mas eu acredito que a gente não achou ainda essa linha de raciocínio. O primeiro bloqueio lá, aquele bloqueio que está gerando essa cascata, e se você está se sentindo bem de vir, para mim é um prazer, tal, mas eu acredito que o dia que a gente achar esse bloqueio primário, essa dor vai embora. E existe, todo mundo tem esse bloqueio primário. Ninguém tem que sofrer com dor, ninguém tem que ter ansiedade, ninguém tem que ter depressão, nada. Explica pra gente que não é da área o que é bloqueio. Como que é o segundo termo que você falou? Bloqueio primário, né? Isso. Então, assim, a gente chama de grande evento, um grande evento que marcou a vida da pessoa. Então, por exemplo, são situações que pode passar 40 anos e o corpo está vivendo como se estivesse acontecendo ainda. Tá? Então, esse é o bloqueio primário. Quando você consegue tirar esse bloqueio primário, ele consegue levar uma vida sem esse alerta ligado, vamos falar assim. Então, não é qualquer fechadinha no trânsito que vai disparar aquele bloqueio e vai te travar, não é qualquer frio que bate em você que vai te dar a sinusite. Então, esses bloqueios são as bases. Se a gente consegue achar esse bloqueio, e às vezes, como eu falei, em uma sessão você consegue, esse fica muito mais fácil de você tratar, de você conseguir desarmar esses alarmes que ficam aí no corpo. No final da live a gente vai dar as informações novamente que estão perguntando como marcar uma consulta com o doutor. A gente fala, Carlos, fique tranquilo. Boa noite, Geraldo Antunes, Simone da Lava, Daniela Almeida, Cíntia Pilon, Antônio Sérgio, Bia K, da Kate. O Clóvis fala aqui, tenho várias lesões com tendões em meu corpo. Consigo liberar para não me machucar mais? Claro, claro. Então, a gente trabalha muito atleta, né? Eu venho da área do esporte, né? Então, eu trabalhei mais de 10 anos como personal trainer. E então eu ainda tenho esses laços ainda muito com a academia, com esportista. Uso muito hoje em dia a microfisioterapia em esportista.
Então, consegue melhorar muito. A fragilidade de tendão para a gente são impotências que você passou na vida. Então, são situações... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no meu para você. Eu tive um rompimento, por exemplo, do tendão do calcâneo. Então, eu estava numa situação onde eu ia mudar de onde eu trabalhava há muitos anos para o lugar que eu fui. Então, aquela impotência de eu vou, ou eu fico, tal, gera uma instabilidade. Não é que a lesão, vamos falar assim, emocional, foi lá e se eu ficasse deitado, ela ia romper meu tendão. Não. Mas o que que ela faz? Vamos pensar no pé, no meu caso aqui. Então, no pé são situações onde será que eu vou, será que eu não vou? E isso, o músculo fica tenso o dia todo. No que ele fica tenso o dia todo, o primeiro entorse que você tem poderia ser aquele entorse leve, fraquinho, sem consequência, pum, rompe. Entendeu? Isso que entra a parte emocional. Não é que o emocional vai lá e gerar uma lesão. Ele deixa o terreno propício a uma lesão. E quem pratica atividade física está toda hora sucinto a isso. Então, vamos melhorar assim essa parte de tendão. Legal. Oi, Beth Dunardi. Boa noite, Rafaela Marques. Ingrid, boa noite. Doutor, como a microfisioterapia auxilia nos casos de pessoas que vivem o luto por muito tempo? Isso é interessante. É um caso aí que a gente atende bastante. Só hoje, por exemplo, tive 2 casos na clínica. Então, e isso vai mexendo. Tem um livro muito bom de uma psicóloga chilena que eu li, até postei no meu Instagram, chama Bem-vinda à Dor. E Ah, eu ela anotei. é muito legal. Eu quero ler. Ela estudou os pacientes terminais e os parentes desses pacientes terminais. Então, ela fala que o luto ele tem que, no mínimo, durar 1 ano. Por quê? O que é esse 1 ano? Esse 1 ano você passou por todas as datas comemorativas com aquela pessoa que foi embora. Aniversário dela, o Natal, como que era na Páscoa, o que vocês faziam no Dia das Mães, o que você fazia no, no Réveillon. E esses dias que você passa, você acorda o bloqueio, que é o que a gente trata. São situações revividas. Então, e toda vez que você abre essa janela de novo de uma saudade ou de uma situação que você tem, aquilo vive de novo como se estivesse morrendo a pessoa. Porque você é como se você trouxesse de novo aquela situação para você. Então, e ela fala que é muito complicado, inclusive ela passou por uma perda, que ela cita no livro. O problema é como as pessoas vão olhar para você. Ela falou assim que um dia ela estava dando risada depois que o marido tinha falecido. Falou, nossa, mas está dando risada, seu marido morreu faz um mês. Então, esse julgamento de fora também pesa muito na recuperação do luto. Então, esse julgamento de fora, a gente consegue trabalhar na micro. Porque se alguém te julga e você não tem um bloqueio para ligar, simplesmente é a ideia da pessoa, o que a pessoa acha de você. Agora, se ela te julga, você já está ferida pela perda e você ainda tem um bloqueio onde você se sente inferior ou que as pessoas te olham diferente, ela cai no luto de novo. Então, a gente consegue ter recursos sim para melhorar esse luto aí e, lógico, sempre vai ser uma perda significativa que a pessoa não vai, até ela fala isso no livro, nunca você vai superar, mas tem como você lidar com aquilo. Tem como você deixar situações que você vai passar onde a pessoa faz mais falta ainda e que você consiga passar e entender que você teve a presença dela, agora é outra situação e que você não tem que se enterrar, que você pode ter sua vida pela frente. Sim, né? Falando é fácil, né? Agora, prática Na pele, né? É outra coisa. complica tudo. Mas então a gente vai deixando isso daí mais tranquilo. E o que é a diferença da microfisioterapia, por exemplo? A gente não entra em nenhum momento na parte psicológica. Então, o que você vai lá? Você fala assim, ó, tem tal data, vamos imaginar que você perdeu uma pessoa há 8 anos atrás. 8 anos atrás, uma perda que pegou, por exemplo, o pulmão, podendo te dar ansiedade e irritabilidade. Daí muitas pessoas começam a chorar, eu perdi mesmo, tal, namorado, tanto for. Parou ali pra gente, entendeu? Olha aí que a gente tem que tomar cuidado. A gente, como fisioterapeuta, a gente entende o quê? De músculo, tendão, vértebra, vísceras, não entende de neocórtex. Não adianta eu falar para você, então, como você se sente agora? Que hora que você sente? Aí que lascou tudo, entendeu? Então você dá a informação, você fala o que poderia prejudicar aquela pessoa, qual foi o evento e ó, parou ali. Se a pessoa quer falar algo, se ela quer lembrar de algo, é com ela. Mas você, como terapeuta, como microfisioterapeuta, fisioterapeuta, você não tem que entrar nessa história, não.
Aí que começa a se perder, entendeu? Porque a gente, quem tem informação para isso é psicólogo, psiquiatra, que vai saber trabalhar a mente. A gente vai dar a informação para o corpo. Lembra que a gente falou que a gente trabalha de forma inconsciente? Naquilo lá que você perguntou aquela hora? Então a gente vai deixar esses gatilhos mais suave, mas não entrar na história da pessoa. Aí é com ela. Tá? Então, aí é até onde a gente vai nessa situação. Nada de ficar revivendo, falando, orientando. Tanto que numa sessão de microfisioterapia, você nunca vai sair com uma lição de falar assim, ó, o seu problema é porque você não falava as coisas. Agora, quando acontecer, você fala. Nunca. Entendeu? Isso aí não é da gente. Você vai dar... Acontece muito isso. Você vai libera, por exemplo, uma glândula salivar. Então, a pessoa, um esôfago, tal, a pessoa fala, nossa, esses dias chegou uma pessoa que sempre falava mal de mim, eu cheguei e falei na cara dela um negócio que eu não gostei. Foi assim, ah, legal, e aí que se sentiu? Nossa, me libertei, nunca mais ela falou. Acontece isso, mas nunca foi orientação da gente. Acontece porque agora o tecido aguenta aquele tipo de repercussão. Ela já tinha vontade de fazer, mas não fazia porque o bloqueio não deixava. É aí que a gente entra, tá? Curioso, né? Muito bom. Deixa eu dar boa noite para Dalmati, Eliette Miranda, Michel Rosa, Leme de Campos Oliveira, Neto, Natália, Ana Flávia Ferraz, Bru, Laine Diniz, bem-vindos. Doutor, o senhor pode nos falar sobre o que é trauma transgeracional, isso? E como descobri-lo? Isso, o trauma transgeracional é o trauma aí que vai vir, que o pai e a mãe passou antes. Hoje em dia, pelos estudos, você conseguiu comprovar até que você consegue trazer memórias até de 3 gerações. Antigamente, o que era isso? O que era o genético antigamente? Era assim, estrutural. Vamos imaginar assim, seu bisavô tinha um problema de válvula cardíaca, seu avô teve, seu pai tem, você pode ter. Achava que isso era genética, defeitos estruturais ou uma deficiência de pâncreas para se tornar um diabético, tal, isso, acreditava que isso era genético. A parte emocional não era levada em conta. Hoje em dia, com estudos, eles fizeram, por exemplo, com ratos. Tem um estudo com ratos. Tem um livro chamado Supergenes, que é muito legal, tem muitos estudos assim. O que eles fizeram? Pegaram um ratinho lá, colocaram lá na gaiola e borrifavam um cheiro de flor, cheiro gostoso. Ao mesmo tempo que borrifava o cheiro de flor, dava um choque forte no rato. Então, lógico que depois de um tempo... Falando do ratinho, do cheiro da flor. Isso, vamos lá. Então, toda vez que borrifava o cheiro de flor, lógico que o rato se preparava porque ia tomar o choque. Isso é condicionamento, igual a gente. Sentiu o cheiro de álcool, você lembra do hospital que você tomou ponto. Escutou o barulhinho do dentista, você lembra quando você foi no dentista e sentiu dor, por exemplo. Isso é condicionamento. Todo mundo já sabe demais disso aí. Mas o que foi visto depois, Amanda? Foi assim, os filhos e os netos daquele rato que nunca tomaram choque, só de você borrifar o cheiro de flor, eles já se contraíam. E eles nunca tomaram choque. E o cheiro de flor não faz mal para um rato normal. Então, ou seja, eles levaram aquela informação. Por que eles levaram? Porque eles levaram assim, o meu bisavô, o meu avô só sobreviveu contraindo. Então, ele nem sabe por quê, mas ele se contrai. E é o que acontece com a gente. O transgeracional. Então, normalmente você vai ver assim, as pessoas falam assim, você é parecida com uma tia sua, nossa, é igualzinho ao seu avô, você é igual... Essas lembranças, porque o corpo vai reproduzindo aquilo. Não é reproduzindo de ruim, reproduzindo porque na época lá ele sobreviveu gerando aquele bloqueio, ou gerando aquela situação de doença, ou aquela situação emocional. Então, o sucumbir naquela época lá atrás trouxe você até hoje aqui. Então, esse é o transgeracional, que a gente consegue também buscar através da palpação. Daí teve um estudo também nesse livro, né, pode falar assim, não, mas esse estudo é com ratos, tal, rato não é tão fiel. Fizeram com seres humanos, pegaram os bisnetos do Holocausto. Então, ou seja, eles não viveram o Holocausto, não viveram aquela época horrível. Só que o que acontece? A informação que veio para eles era que ia acontecer algo inesperado a qualquer momento. Então, qualquer situação de estresse que eles passassem, eles reviviam o holocausto que o avô passou, por exemplo. Então, muitos deles tinham síndrome do pânico sem nunca ter tido um evento de perda, depressão de forma assim que nenhum remédio resolvia. Então, era o transgeracional. Então, hoje, comprovadamente, até 3 gerações a gente consegue ir buscar ali atrás. Eu terminei terminei um livro do Gandhi agora, esses dias, e
O Gandhi, né, foi famoso tal por, né, promover a liberdade sem violência, né, a paz sem violência. E ele teve 4 filhos. Desses 4 filhos, o primeiro desandou, praticou roubos, se converteu ao islamismo, né? Eles eram hinduístas, se converteu ao islamismo, foi preso. Então, e ele falava assim, os outros 3 não seguiram essa parte, né, filosofia de paz e amor e tal. Ele falava, o Gandhi falava assim, ó, eu não me perdoo pelo meu filho ser assim, porque ele pegou uma época onde eu era briguento, o Gandhi era advogado, né? Então ele falou assim, eu tentava a liberdade através da briga nessa época que ele estava sendo gerado. Então ele absorveu tudo isso daí, ele só está reproduzindo isso daí. E daí os parentes dele, os amigos, falam, imagina, olha quantas pessoas no mundo você consegue motivar, você mudar a vida, e você está se cobrando por causa do seu filho. Ele falou assim, não, mas ele não teve culpa por ele ter tido essa vida. Eu dei essa bagagem para ele, porque ele pegou realmente uma época onde eu era briguento. A gente pensa em Gandhi, né, como paz, amor, mas você vê nesse livro, ele conta que ele até quase agredia a esposa dele, porque ele casou com 13 anos. Então, você vê, esse primeiro filho absorveu tudo isso daí e depois desempenhou na vida lá. Então, a gente vem trazendo também essas marcas, aí a gente consegue ir liberando, deixando mais tranquila essa passagem aqui. Que curioso, né? Nossa, muito fascinante. Ah, demais. E você, para anular tudo isso, uma sessão, como que funciona? Explica pra gente, para anular esses eventos traumáticos que afetam até 3 gerações. Então, na primeira sessão que você vai, a gente já consegue buscar alguns eventos traumáticos transgeracionais, eventos de dentro da barriga, da gestação. Então, a gente já consegue buscar isso na primeira. Tá? Agora, ou melhorar ou não, aí é individual, meio ambiente de cada um, como que vai ser. Mas na primeira já tem que mudar muito a sua vida. Então, a gente costuma falar assim, ó, tem que mudar na primeira, mas não é uma técnica que vai somando, somando, somando para depois funcionar. Eu não acredito nisso, pelo menos também os outros profissionais que eu vejo atender também, 1, 2 sessões já tem que mudar muito a vida da pessoa. E daí é lógico que a gente tem pacientes que agora vêm de forma mensal, porque se sente bem, vem para, eu vou ter uma reunião, ou vou prestar vestibular, quero fazer só para ver se nada vai me atrapalhar na hora que eu for lá. Então hoje em dia a gente já consegue trabalhar de uma forma assim mais preventiva. O que antigamente a gente só buscava tratar doença, melhorar uma dor, uma lesão. Hoje em dia a gente consegue uma forma mais preventiva, assim, ou de gerar um bem-estar. Legal. Boa noite, Maria Antônia, Luiz Albino. Bem-vindas. Doutor, como a microfisioterapia explica e trata as pessoas que, mesmo praticando atividades físicas e optando pela reeducação alimentar, têm grandes dificuldades para emagrecer? Isso daí ó, é uma coisa que a gente pega demais na clínica. E eu vou falar um evento que aconteceu comigo, por exemplo, como eu era educador físico, então eu trabalhava muito com emagrecimento na academia. Daí você via a pessoa lá, que ela vinha com você, treinava certinho e tal, ia na nutricionista, sei lá, dava o treino certinho, ela não perdia 1 quilo no mês. Daí você normalmente se atende a família, né? Se perguntava para a esposa do cara, por exemplo, e aí, como que ele é? Ele assalta a geladeira lá, come muito doce, toma cerveja. A mulher falava assim, não, é o que menos come em casa e não emagrece. Eu pensava o seguinte, na época, sem ter o conhecimento, falava, pô, esse cara tá mentindo. Ele vai, acorda de madrugada e vai lá e come o pudim que tem lá na geladeira. Eu acreditava assim, porque eu não conseguia imaginar essa parte biológica de você não comer tanto e engordar, reter essa gordura. Hoje em dia a gente já está vendo que é possível. Eu até peço perdão para todos os alunos que eu desacreditei um dia lá, que eu achei que eles estavam mentindo para mim. Porque a gente vê casos aqui na clínica que você faz de uma sessão para outra, dá 6, 7 quilos. Entendeu? E a pessoa nem foi procurando isso. A pessoa foi para melhorar uma enxaqueca, por exemplo. E você tira um bloqueio. O bloqueio para a gente que mais pega essa parte de engordar é um bloqueio do rim. Então, o rim é como se você tivesse passado por um estresse onde a sua sobrevivência ficou em risco. Pode ser, por exemplo, eu tinha uma empresa e fechei minha empresa, era o meu sustento, ou eu trabalhava em um lugar e mandaram embora, o que eu ia fazer? Ou tinha um relacionamento que eu achei que ia casar, ter filho, acabou do nada. Então, são situações onde o rim, o que ele entende? Que o seu meio ambiente está correndo risco. Para correr esse risco, se fora que o bicho está pegando, eu vou garantir minha sobrevivência através da água e da gordura. Então, o que você colocar para dentro, eu vou guardar.
Eles são aquelas pessoas que acordam magrinha, tira foto pro Instagram, almoça uma salada já tá desse tamanho. Assim, ó. Aí é um bloqueio da região do rim. Essa pessoa ela vai até emagrecer, mas vai dar um mês ela vai engordar o dobro, porque o corpo quer guardar. Então, hoje em dia a gente vê muito benefício aí na microfisioterapia com esse tipo de lesão aí. Situações onde o corpo queria guardar a água e a gordura para ele sobreviver. Quando você tira esse bloqueio, a pessoa às vezes mantém até a mesma rotina alimentar e emagrece. Então, ele trabalha muito lá. Que legal. Doutor, no caso dos bebês, como saber se eles precisam ser tratados com a microfisioterapia? E também eu queria que você falasse sobre traumas na gestação que afetam o feto. Ah, isso tem muito. Inclusive o meu filho, por exemplo. Meu filho, o Lourenço, agora que está com 2 anos, o Lourenço nasceu parto normal, humanizado, Apgar 910, perfeito. Não tinha nada para medicina. Mas ele tinha uma traqueomalácia. Uma traqueomalácia que os médicos falam assim, ah, não, isso aí não é nada. Isso aí vai fortalecer com uns 8, 9 meses e já some. E na micro a gente descobriu um bloqueio da região de brônquios e pulmão, que é perda. Uma perda que a minha esposa teve durante a gestação. Travou. É a perda da sua esposa durante a gestação, né? Isso, ela e a gente achou o bloqueio, a gente nem lembrou na época, porque assim, a gente pensa em perda um familiar, né? Pensa num um acidente, graças a Deus não tivemos. Só que daí vendo fotos, tal, a gente viu a data e foi ver que na verdade nossa cachorra morreu na frente dela quando ela estava grávida. Então, aquele trauma de pulmão já veio para o nosso filho. O que é esse trauma, por exemplo? Né? Assim, a biologia ela quer viver 200 anos. Então ela entende que naquele momento daquela perda, a minha esposa ela ficou fraca, triste e desprotegida. Para a natureza, você se torna uma presa fácil quando você está assim. E a natureza, como eu falei, a biologia ela quer te deixar forte. Então ela manda uma informação para o meu filho que se ele passar por uma perda que seja 10% do que a mãe passou, já liga o alarme de pulmão. Então vê o pulmão com uma hiperatividade. Então vamos imaginar lá que ele está jogando bola com 5, 6 anos, a bola cai na casa do vizinho, ele perdeu a bola. Lembra que ele tinha um bloqueio relacionado a pica hiperativo. Da hora que ele entra para dentro da casa, começa a tossir, daí a mãe fala, você tá vendo? Não é para você correr suado lá fora. O pulmão começa a pegar, não tem nada a ver, foi porque ele perdeu a bola e ele tinha um trauma de perda. Então olha só para você ver, ele poderia por causa de uma cachorra que ele nem conheceu. A nossa cachorra, assim, não. Então são essas coisas que a gente vai liberando. Situações que passaram durante a gestação. Se você teve uma gestação tranquila, não tive perda, não tive nenhum susto, não escorreguei, não tive ânsia, não tinha nada. Foi parto normal. Meu filho dorme bem a noite inteira, não tem refluxo. Não tem necessidade de você fazer, entendeu? Agora, seu filho não dorme à noite, seu filho tem refluxo, seu filho se assusta com qualquer coisa, aí são casos a gente tratar com a microfisioterapia, que a gente tem muito resultado aí. Agora me veio um raciocínio assim. Por exemplo, mulheres que antes de ter um filho tiveram abortos espontâneos ou nasceu e morreu. Os filhos posteriores a esses fatos provavelmente tragam algumas memórias nesse sentido, né? Sim, sim. Eu atendi um caso de uma amiga, inclusive. Fui tratar o filho dela, tem uns 5 anos hoje. Eu achei um bloqueio um mês antes da concepção. E de medo, de perda, de morte e tal, de projetos interrompidos, né? E daí ela falou, um mês antes dela engravidar dele, o médico falou assim que era impossível ela engravidar. Que ela não ia conseguir, que não tinha como, a chance era muito baixa. Ou seja, ele queria vender a fertilização para ela e jogou uma dessa para uma mãe. E ela, só que ela foi contra, só que na hora derrubou. Ela falou assim: voltei do médico super mal, né? Puxa, era meu sonho ser mãe. Então você vê como uma informação pré-concepção estava no menino, não achei não, achei na criança hoje, com 5 anos. Insegurança, medo. Então era aquele que ele tem um irmãozinho mais novo, o irmãozinho chegava, pegava o brinquedo, ele não reagia. Então, uma apatia, uma situação onde ele não tinha, foi pré-concepção. Deu uma travadinha. Voltou? Travou, doutor. Não sei se você me ouve. Voltou. Doutor,
A gente está chegando à última. Eu gostaria que você falasse que, né, mais que nunca, a gente vive um período de pandemia, né? Ah, caiu. Deixa eu chamá-lo aqui para a última pergunta. Um minuto. Vamos lá. As conexões conectando. Olha lá, vamos correr que estamos no final. Para encerrar, mais que nunca vivemos nesse período de pandemia, né? Vivemos muitas angústias e, principalmente, vemos muitas pessoas reclamarem de insônia. Como a microfisioterapia pode ajudar nesses casos? Vamos lá. Então, a insônia hoje em dia é uma situação que mais interfere na vida das pessoas. Por quê? Porque a gente está vivendo muito o estresse. Então, até tem um outro livro, nem é de microfisioterapia, de biologia, mostrando que, olha para você ver a importância do sono. Eles relacionam a parte, por exemplo, de Alzheimer com má qualidade do sono, Parkinson com má qualidade do sono, depressão, fibromialgia, muitos eventos relacionados a um sono sem qualidade. A gente está tendo um sono sem ser aquele sono reparador. Por quê? Porque o sono é o momento que você está mais desprotegido. Então, se você tem um monte de situações de estresse em atividade, e seu corpo está tentando lutar contra aquilo, como que você vai dormir? Como que você vai ficar desprotegido dormindo? Então, na biologia, é o momento que você está mais vulnerável. Então, se você está com muita ação acontecendo no seu corpo, nunca ele vai deixar você ter aquele sono reparador. Aquele sono onde você fica desprotegido, vamos falar assim. E é o mais importante. Então, a micro consegue buscar e tirar esses eventos que estão ligados em alerta para o seu sono ser um sono reparador. Então, olha para você ver a importância do sono. Né? Nesse livro que eu falo de biologia, de evolução biológica, ele mostra que todos os outros sistemas, o corpo conseguiu achar um jeito, por exemplo, de comer de forma fracionada durante o dia, ir ao banheiro, né, excretar de forma fracionada. E o sono, não existe nada que consiga trocar pelo sono. Essa noite de 8, 9 horas de sono não existe. É um momento de reparação do tecido. Então, muitas doenças estão acontecendo por causa da má qualidade do sono. Então, a gente consegue atuar assim nesses bloqueios aí. Muito bem. Então, chegando ao final, eu gostaria que o doutor reforçasse novamente a questão do endereço e do telefone para quem quiser consultar. Vamos lá, então. Eu estou aqui em Tatuí, né? Na Avenida Firmo Vieira, número 9. Avenida do McDonald's, aí para ficar mais fácil para vocês. Um pouquinho à frente do McDonald's. O telefone é 99707-5413. Eu espero vocês aí para uma sessão. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui. Vamos avaliar uma próxima live, porque é muito interessante, assuntos assim que rendem muitas discussões, né? E agradecer a todos que acompanharam e dizer que foi um prazer. Foi ótima mesmo a live. Obrigada, viu? Eu que agradeço aí o convite e estou à disposição. Coloca um tema aí que a gente vai ser um prazer. A gente gosta muito de conversar. Você vai numa sessão lá, você vai ver que a sessão sempre a gente vai conversando, falando bastante, porque é algo que você tem que explicar. Por não ser uma técnica que parece dá muita margem para ilusão, para pensamento de coisa que não é. Então a gente vai sempre explicando o porquê daquilo lá. Então, para a gente é um prazer poder estar aqui explicando, tirando um pouquinho de dúvida aí do pessoal. E obrigado pelo convite. Imagine, vamos voltar sim. O pessoal que quiser mandar inbox sugestões, a gente está à disposição. E boa noite a todos e até uma próxima. Obrigada, viu, doutor? Um grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.